Olá, boa tarde. Gente, que felicidade imensa estar aqui hoje nessa tarde, porque hoje é um dia muito especial. Meu nome é Daniele Viana e esse é o Pilar Cast. Pilar, Programa de Incentivo à Leitura e Autoestima Resgatada. E hoje, para comemorar esse dia incrível, Dia Nacional do Livro Infantil, nós vamos falar aqui, tá? Vou deixar uma mensagem para vocês do livro do nosso convidado. Já já vou apresentar Márcio Simão e eu quero deixar essa frase que, gente, só de ler C.S. Lewis já dá vontade de chorar, né? Um negócio assim incrível como ele tem essa capacidade de mexer com o nosso interior. Então escutem, vamos lá. O país das fadas desperta no menino um anseio por algo que ele não sabe o que é. Comove-o e perturba-o, enriquecendo toda a sua vida, com a vaga sensação de algo que está além de seu alcance e longe de tornar insípido ou vazio o mundo exterior. Acrescenta-lhe uma nova dimensão de profundidade. O menino não despreza as florestas de verdade por ter lido sobre florestas encantadas. A leitura torna todas as florestas de verdade um pouco encantadas. C.S. Lewis, livro de Márcio Simão, Teologia e Literatura Fantástica. Então, hoje é sobre isso. Vamos explorar o mundo fantástico de C.S. Lewis. Eu estou muito ansiosa e muito feliz também pela presença do Márcio aqui hoje, do Dr. Márcio, que acompanhou com a gente esse programa, a criação. Para quem ainda não sabe, o Clube do Livro surgiu quando eu estava cursando o 5º período de Teologia na Universidade Unigran-Rio. Então, assim, eu vou deixar o Márcio fazer as apresentações, porque ele vai falar também desse trabalho dele. Hoje está coordenando ali 2 cursos na Unigran-Rio e vai ter muita conversa boa. Vem com a gente, tá bom? Vamos lá, Márcio. Márcio, um prazer. Desde já, meu agradecimento de você estar aqui. Faz a sua apresentação e a gente vai começar essa conversa incrível sobre C.S. Lewis. Dani, obrigado pelo convite. Antes de tudo, é sempre bom estar aqui. É sempre bom falar sobre C.S. Lewis, né? C.S. Lewis é um autor que tem sido resgatado no Brasil recentemente, graças a algumas editoras que têm lançado livros dele, livros que, quando eu comecei a estudar sobre ele, muita coisa eu só tinha em inglês, então eu tinha que exercitar o meu inglês para poder entender. E agora, né, graças a Deus, a gente tem uma iniciativa editorial que tem trazido para o Brasil livros do Lewis. E Lewis sempre é bom conhecer, sempre é bom falar sobre ele. O que eu estou falando aqui quase que beira a idolatria, mas não chega a isso. Chega tanto. Eu não tenho um altar em casas a ele, mas enfim, mas é um autor que eu pesquiso desde da minha graduação, na verdade, né? Eu conheci Lewis quando eu tinha 8 anos de idade, a partir de um desenho animado, então marcou minha vida, depois eu falo mais sobre isso. E aí eu tenho estudado Lewis durante todo esse período acadêmico, né? Tanto na graduação em teologia, como na pós-ciência da religião, como no mestrado em teologia e no doutorado em teologia também. Eita. Então é uma experiência muito boa falar de Lewis. Então agradeço muito o convite por estar aqui. Única, né? E você faz a sua apresentação, você está coordenando hoje 2 cursos na Unigran-Rio, Bom, né? eu sou o professor Márcio Simão, sou doutor em teologia pela PUC do Rio de Janeiro e eu estou coordenando atualmente na Unigran-Rio o curso de teologia e o curso de história. Os 2 cursos estão da área de EAD. Coisa boa demais, gente. Hoje a gente vai fazer, então, vamos explorar aí, então, o mundo de C.S. Lewis. Então, eu fui apresentado C.S. Lewis não muito distante. Foi logo aqui, depois da pedagogia, né? Que fiz pedagogia, depois que fiz teologia. E, na verdade, assim, conhecer vocês lá na Unigran-Rio me impulsionou muito, né? A estar lendo sobre ele. E quem lê se apaixona, né? Essa é o legal do Lewis, é isso. Você lê o primeiro e depois não para mais. Então, eu queria, se você... Vou guiando aqui, mas pode falar, fica à vontade, tá? Eu queria que você contextualizasse um pouquinho pra gente, falasse da importância de C.S. Lewis como esse autor. Porque, assim, tem gente que vai ler Lewis e vai falar assim... Se pegar um livro, de repente, que não é o certo para aquela pessoa, vai dizer assim, não vou ler esse cara é muito esquisito, complexo. Só que, na verdade, não, né? Ele tem uma linguagem mesmo diferente. Você pode contextualizar para a gente? Sim. Bom, a obra de Lewis, a importância, primeiro, né, de conhecer Lewis, é devido, primeiro, à sua diversidade literária.
Ele consegue produzir livros de teologia, sobre cristianismo, de filosofia, sobre crítica literária, sobre poesia, sobre textos infanto-juvenis, como as Crônicas de Nárnia, pelo qual acho que ele é mais conhecido. Textos de ficção científica, que é muito legal, aliás. Textos de Teodiceias, enfim, ele é um autor, então, muito abrangente e muito eclético, no sentido de tocar diversos temas, mas mantendo sempre um viés próprio da sua própria linguagem, né, da sua própria capacidade de interpretar a fé e proporcionar estudos a partir dela. Ele não era teólogo, ele formação... É isso que eu ia perguntar, até para esclarecer para quem está nos vendo, porque tem essa divisão aí. E interessante do Lewis é que, se eu estiver errada, me corrige, né? Qualquer coisa aí. Mas é que antes, ele mantém o mesmo tipo de literatura e a forma de escrita, mesmo antes e depois da conversão, no caso, né? Isso foi o que eu percebo, né? Sim, tem... Não conteúdo, estou falando de forma literária, né? O jeito dele escrever e de se comunicar com o leitor. Exato. Entendeu? Ele mesmo fala o seguinte, né? O homem infanto-juvenil, né? Em mim, ele diz, foi o último a se desenvolver, porque ele diz que a literatura infanto-juvenil é a mais difícil de ser feita. Porque ele critica muito uma literatura infanto-juvenil que é mercadológica, que quer atender o que se acha que as crianças querem ouvir. Ele fala que esse tipo de literatura, ele não gera uma boa literatura. Então, ele falou que isso demorou muito tempo nele para se desenvolver essa perspectiva, né? Por isso que Crônicas de Nárnia é uma produção depois da sua conversão à fé. Antes ele tem textos de poesia, tem textos de crítica literária. No decorrer da sua vida acadêmica, né, do seu mestrado, do seu doutorado, que vão produzindo também textos, ele vai se encaminhando para esse processo de conversão. Então, a gente percebe isso com muita clareza, assim, no texto dele, momentos em que a dúvida, o questionamento sobre a fé aparece e depois uma certeza maior e assim por diante. Sobretudo em textos pessoais, né? Então, nas cartas de C.S. Lewis, são cartas que ele troca com o pai, com o irmão, com o amigo dele, Arthur, né? Que ele era muito próximo. São cartas que falam sobre essa experiência. Então ele coloca lá as suas dúvidas, as suas questões. O momento que ele está quase se convertendo à fé, né, pensando sobre isso, ele chega lá para o Arthur e escreve: olha, peço que você venha o mais rápido possível, porque se você demorar um pouco mais, eu posso me tornar um monge. Então, venha, eu preciso conversar com alguém sobre fé. Esse material das cartas, que é um material mais específico, porque no caso você é estudioso no assunto, teve acesso a mais materiais. Esse material é acessível, assim, hoje, por exemplo? Se eu for fazer um estudo sobre C.S. Lewis, eu vou conseguir acessar esse material? Já temos em língua portuguesa 2 textos importantes. Todo o Caminho Diante de Mim, que é um texto que fala um diário que Lewis manteve nos seus primeiros anos acadêmicos também. Ele logo depois abandona esse diário, mas então é um diário que ele mantém até um pouco antes da conversão dele ao cristianismo. E também tem as cartas, que também estão traduzidas para o português, se você encontra. Então, vale a pena. Quem quer se aproximar de Lewis e conhecer mais, acho que o melhor caminho seria esse. Mas a importância dele não apenas pela diversidade literária, também pelo conteúdo que ele apresenta nessas leituras que ele faz. Ele tem uma linguagem muito agradável. E eu não conheço alguém que tenha lido Lewis e ficado indiferente a ele. Sim. Pode ser realmente que tenha gente que diga: não, esse não é para mim, esse autor. E ok, questões de gostos literários. Mas indiferença é uma coisa que ele não gera. Mas aí vai acabar se esbarrando com o texto dele na frente, uma hora ou outra. Porque ele influenciou muita coisa. Ele influenciou outros autores, ele influenciou toda uma leitura sobre fantasia. Ele e o Tolkien, na verdade, né, que eram grandes amigos. Eles marcaram o Ocidente do ponto de vista literário e cultural. Realmente marcaram. Então, tanto O Senhor dos Anéis, na Terra-média do Tolkien, quanto Nárnia do C.S. Lewis, ou o universo cósmico que ele cria com a trilogia cósmica, são textos que merecem ser conhecidos e merecem ser aprofundados, porque são muito bons. Vou levantar um tema aqui, depois eu volto para o nosso roteiro, mas é porque eu tenho um filho de 9 anos, o Vitor, e a gente precisa ter muito cuidado com a religiosidade. O que acontece com a maioria das famílias cristãs? É uma verdade, tá? Porque eu vivi isso. Estou querendo falar sobre isso porque hoje o Vitor tem acesso, com 9 anos, à literatura de C.S. Lewis, né? Começando pelas Crônicas de Nárnia, os livros mais...
e filme também, e ele ficou encantado. Eu vi com ele agora, ele tinha 8 para 9. E, assim, na minha época, eu sou de berço cristão também, e a gente não tinha muito, assim, acesso a essa literatura, era meio que... isso, assim, quem não precisa considerar uma crítica, quem está me ouvindo, não. É só um alerta mesmo para a gente se posicionar e entender, porque você falou sobre literatura infantil, do perigo da literatura infantil como comercialização. E falando sobre literatura infantil, a gente precisa dar mais oportunidades para as crianças. Abrir mais esse leque das nossas crianças e para que elas não fiquem, né, só assim e viajem, né, cresçam. Mas, então, o Vitor já é um apaixonado por C.S. Lewis. Claro que não sabe ainda quem é, né? Essa coisa toda. Eu conto, a gente conversa, mas nada profundo. Mas já se apaixonou, já gostou, e isso é muito bacana. Outra coisa que você quero ressaltar rapidinho, para a gente voltar. Você falou sobre essa questão do Lewis, da literatura infantil na comercialização. Eu tenho 3 livros infantis publicados. E depois da pandemia, o que aconteceu, Márcio? As pessoas começaram a publicar ou para vender, ou muita gente publicou muita coisa boa da sua alma também, daquele momento de tristeza, de tudo que aconteceu na época do Covid, mas também muita gente vou escrever, mas deixou um pouco de lado essa preocupação. Você está entendendo o que eu estou falando? Entendo a preocupação de livros. A gente precisa fazer literatura mesmo, né? E hoje, com a inteligência artificial, isso ficou até mais complicado. Tá? Eu montei uma mentoria, para você saber, eu não ia fazer não gosto dessa história de mentoria não, mas as pessoas me procuram, e aí esse ano eu montei uma mentoria que eu vou falar sobre escrita personalizada. Por causa da questão da inteligência artificial, aí a pessoa vai lá, descreva não sei o quê, aí vem uma história infantil. Só que se você não colocar alma naquilo ali, você pode usar a inteligência artificial como base. Não estou aqui negando o avanço tecnológico nem nada disso não. Mas a questão da escrita personalizada é essa alma, é sobre isso que eu quero falar. E eu acho que é sobre isso que o livro estava querendo dizer. De você ter alma naquilo que você produz. Tanto que você fez todo um estudo lá na trilogia, mostrando, ele vai falar pra gente aqui, tá? Mais detalhadamente, que eu não vou nem arriscar falar, de como ele faz como ele consegue relacionar todo o mundo, tudo ao redor, a fé, né? Conta aí pra gente mais, pra ficar interessante. Então, essa parte que você falou é importante, porque o Lewis, muita gente entende, em relação às Crônicas de Nárnia, que o Lewis queria, com a sua literatura, evangelizar crianças. Então, ele mesmo escreve sobre isso. Ele fala assim, muita gente me diz que eu queria, então, encontrar um método para evangelizar crianças, então pensei no Conto de Fadas, e aí imaginei, né? O leão é o Jesus, o Edmundo que traz os irmãos seria a espécie humana, e assim por diante. E ele diz assim, veementemente, eu nunca conseguiria escrever assim. Porque quem faz isso, ou seja, quem transforma a literatura num instrumento utilitário para algo, mesmo que esse algo seja evangelização, por exemplo, na verdade não está fazendo literatura. Está objetivizando aquela coisa, está transformando em objeto aquela coisa, né? E isso é um problema sério. Aí o livro diz assim, o que aconteceu comigo, para minha escrita, surgiu a forma de imagens. Um fauno carregando presentes no dia de neve. A primeira imagem que surgiu no Crônicas de Nárnia, que é o Túminos, né? Nem leão tinha, ele diz. Nem leão havia. Só que ele fala uma coisa, à medida que você escreve, se você realmente está produzindo algo que vai dentro de você mesmo, o que você é transferido para o texto. Sim. E isso de forma muito natural. Então ele fala, então o leão surgiu. E o leão surgiu agindo como o leão redentor que iria salvar Nárnia. Mas nada isso premeditado. É recente, tipo, essas pessoas, essa linha aí que diz que ele estava seguindo pelo lado da evangelização, é recente ou é uma coisa que pegaram desde o começo para falar sobre ele? Não, desde a época ele responde cartas sobre isso, né? Então ele nega. Inclusive, o Lewis e o Tolkien, eles tinham um grupo chamado Inklings, que era um grupo que reunia escritores, né, e também escritoras, que tinham em comum 2 questões, o amor pela fantasia e uma crítica muito severa à igreja dos seus dias, à fé cristã dos seus dias. Por quê?
Porque, dentre outras questões, eles percebiam o seguinte: a igreja não está dialogando com o mundo. A igreja está se afastando do mundo em nome da conservação de um status quo ou de uma doutrina correta e não está dialogando com esse mundo que a gente conhece. Então, eles sentiam falta da produção de literatura que conseguisse dialogar com o mundo e também transmitisse a fé. Você pega, por exemplo, Tolkien, O Senhor dos Anéis. O Tolkien é profundamente católico e toda a fé católica do Tolkien se faz presente na obra do Senhor dos Anéis. E o Lewis é a mesma coisa. Então, quando ele escreve, como eu falei, o que ele se transfere para o texto. Mas aí muita gente começou a criticar isso, ele escreve cartas dizendo que não é assim. Claro que depois ele vai dizer, evidentemente que uma vez que tudo que a gente se transfere para o texto, é claro que é possível fazer depois analogias. Então, nesse sentido, sim. A Leão Feiticeiro e o Guarda-Roupa é a história da redenção. O Sobrinho do Mago é a história da criação de Nárnia. A Última Batalha é o Apocalipse e assim por diante. Então, ele faz referências. Mas isso a posteriori. Nunca antes. A produção sempre é algo que vem de dentro. Sempre Eu algo acho que que quem escreve se diverte primeiro. Exato. Pelo menos eu. Não, sim, porque senão... Eu acho que é por isso que eu tenho, assim... Eu sou apaixonada por essa coisa da leitura e da escrita, né? E eu acho que é isso aí. Se diverte primeiro. Eu acho que não foi assim. Foi essa... Por isso que é tão encantador, que é tão bom. Exato. Né? Ele lê e se diverte lendo, pesquisando, querendo saber mais daquilo, e depois se diverte escrevendo. E aí vem os estudiosos para dizer que foi por isso ou por aquilo. Ele diz o seguinte, lá no livro Crônicas de Nárnia, volume único, aquele livro tem uma vantagem, que tem lá um artigo extra, que é 3 formas de escrever para criança. Repete aí, porque essas coisas tem que gravar, gente. As Crônicas de Nárnia, do volume único, tá. né, que tem todas as crônicas reunidas, tem um artigo extra lá, no finalzinho do livro, que é 3 formas de escrever para crianças. Que o Lewis fala sobre conto de fada. Então ele diz o seguinte, o conto de fada, ele não é primeiro, ele fala assim, quem diz que o conto de fada é apenas para crianças, e aí ele cita até o Tolkien que falou sobre isso, não entende nem o que são contos de fada, nem o que são as crianças. Porque conto de fada é uma coisa ampla, né? O próprio Lewis diz, quando eu era criança, eu tinha, às vezes, adolescente, medo de ser visto lendo conto de fada. Agora que eu sou adulto, eu não preciso ter medo disso, porque é um conto de fada, é uma literatura excelente. E outra coisa, a literatura infanto-juvenil, durante muito tempo, no Brasil em especial, foi visto como uma espécie de subgênero da literatura. Né? Algo colocado de escanteio, algo reservado às crianças. Mas na verdade não é assim. Os contos de fada, por exemplo, quando surgem, não tem final feliz. Aliás, é o contrário. Né? Eles são tão desastrosos. São, Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, é assustador. Então, você falou do Chapeuzinho Vermelho, deixa eu falar. Eu fiz uma analogia a Chapeuzinho Vermelho no meu segundo livro infantil publicado. Não sei se esse você tem não, né? Tem, também não tenho mais ele, que esse eu produzi pouco. Agora estou jogando tudo no digital, resisti um pouco, mas estou jogando porque tem que facilitar o acesso das pessoas ao livro. E esse era A Menina da Capa Vermelha e os Dois Caminhos. Então, assim, se você lê a história... Aí a pessoa fala, você queria evangelizar? Não, eu queria falar sobre escolhas. E aí eu fiz uma analogia a Chapeuzinho Vermelho e o texto de Mateus 7, 13 e 14. E foi muito divertida a história, muito legal. Porque hoje as crianças precisam fazer, os adultos todos, precisamos fazer escolhas sérias, tomar decisões, e sempre muito cedo. Né? A gente precisa tomar decisão rápida e muito cedo. Então eu falo sobre isso, sobre escolhas, sobre decisões. Não, acho que esse é uma família moderna, porque não tem. Não falo isso com muita alegria, não, tá? Falo com tristeza. Mas é uma família que tem uma mãe caçadora, uma avó e uma filha. O pai não aparece, é uma realidade que a gente tem vivido, né? E aí eu quis fazer nesse modelo para se aproximar um pouco do que a gente tem presenciado. Então é um livro muito legal também. Sim, mas acho que esse é o valor não só da literatura, da arte em geral, né? Já dizia lá o Ferreira Goulart, a arte existe porque a vida não basta. E aí eu lembro de um livro chamado A Necessidade da Arte, do Ernest Fischer. Ele fala o seguinte, que os nossos antepassados, né, humanos como nós, estavam lá fazendo um jarro de barro, né, que é a construção mais básica, culturalmente falando, e aí um deles, enquanto o jarro ainda estava quente, um deles pegou um graveto e fez sinais ao redor do vaso. Aí ele diz, esses sinais não mudam nada aquele vaso, não aumentam a sua durabilidade, não aumentam a quantidade de água que ele pode reter, eles são completamente inúteis e profundamente humanos. Isso é arte. Beleza. Quer dizer, a arte não é utilitária, ela não serve para algo. A arte é
porque nós somos humanos. Porque a espécie humana necessita disso. Por isso que quando a gente pensa, por exemplo, na educação e retira da educação elementos vinculados à arte, a gente perde muita coisa. A gente forma máquinas, talvez. A gente forma gente que é um maquinário, mas não forma seres humanos. É necessário a arte. O Lewis reconhece isso com muita clareza. Ele diz assim, a imaginação é o órgão de sentido, o órgão que dá sentido à existência. Inclusive, que nos leva também a adorar a Deus, porque ele fala que toda a construção do tabernáculo, no Antigo Testamento, toda a lógica da espiritualidade está repleta de imaginação. Então é um elemento que faz parte de nós, como seres humanos, que a gente não pode rejeitar. Se a gente rejeita isso, a gente se desumaniza. E isso é um problema muito sério no nosso próprio tempo. Ai, gente, que bom, né? Vamos de aula, gente, hoje. Vamos de aula aqui com o Márcio. Vamos lá. A vida e obra de... Eu sei que você já falou um pouco, mas aí, para quem não conhece, está assistindo a live agora, se interessando pelo tema, a vida e obra de C.S. Lewis, né? Explorar um pouquinho aí, desde a infância, a conversão, a carreira acadêmica, só para a gente entender melhor, até ele chegar aí no boom das Crônicas de Nárnia. Bom... Clive Staples Lewis é o nome dele. Ele detestava esse nome. Inclusive, quando ele tinha cerca de uns 8 anos, ele olhou no espelho e disse, você é o Jack. E ele obrigou todo mundo a chamá-lo de Jack, basicamente. Então, os amigos dele o chamavam de Jack. Mas o Lewis, ele nasceu no finalzinho do século XIX e nasceu numa família onde o pai era advogado e a mãe era professora, era matemática, ligada com matemática. Ele diz que o pai dele eles tinham temperamentos muito diferentes. A mãe dele era muito acolhedora, muito calma também. O pai dele era, segundo ele diz, a pessoa mais apta a ser passada para trás pelos outros. Então, inclusive, a relação dele com o pai foi muito difícil. E lá mais na frente, ele vai escrever uma carta dizendo que a forma como ele lidou com o pai foi o pior dos pecados que ele teve. Mas eu estou me adiantando, né? Voltando para sua infância. Ele cresce, então, no ambiente familiar da igreja anglicana, né? Ele faz parte da igreja anglicana. Mas a sua espiritualidade, a sua fé, ela é vivenciada a partir do culto normal, né? De ir à igreja, nada especialmente. E aí a vida dele tem 3 marcos importantes. O primeiro deles é a amizade com o irmão Warren, que é 3 anos mais velho. É interessante porque os dois juntos construíram o que ele chamou de Terra dos Bichos, que era uma Índia com animais falantes, onde ratos vestiam armaduras para enfrentar gatos. É bem legal. A outro marco da vida de Lewis foi a morte da mãe dele, vítima de câncer, quando ele tinha 9 anos de idade. E isso afetou a família inteira. Ele diz que a morte da mãe foi como se o continente da Atlântida estivesse submergindo, né? Então toda aquela estabilidade familiar passou a não mais existir. E mais ainda, como ele não soube lidar com o luto, também o pai não sabia lidar com o luto, eles se separaram. Então os irmãos encontraram um refúgio um na companhia do outro e o pai cada vez mais ficando uma pessoa distante. O Lewis foi mandado então para um colégio interno para estudar, né? Na verdade, primeiro para um colégio normal, e ele detestava esse colégio porque ele disse que o diretor era louco. E realmente ele fala que depois o diretor foi considerado maluco mesmo. Ele vivia espancando crianças, ele vivia maltratando, enfim, muito, muito difícil. Depois, vendo a infelicidade dele, né, o pai de Lewis decidiu colocá-lo com um professor particular, William Kirkpatrick, que, na verdade, tornou-se uma referência e uma inspiração para o professor Kirk, lá das Crônicas de Nárnia. Então, o Kirkpatrick, ele era, segundo Lewis, uma entidade puramente lógica, digamos assim. É alguém que o Lewis puxa assunto, ele chega lá para conversar com ele pela primeira vez e diz assim, eu esperava que aqui a região fosse mais agreste. E aí o Kirkpatrick, por quê? Em que base você está afirmando essas questões? Quais são os seus argumentos? E eu Lewis pensando, mas eu não sabia nem que precisava de argumento para puxar assunto sobre isso, né? E aí ele foi aprendendo muito do seu diálogo, da sua forma de escrever, muito clara, muito direta e muito apologética, do bom sentido do termo, ele aprendeu com o Kirkpatrick. E o terceiro marco da vida de Lewis, também ainda que aí marcou a sua vida inteira, foi o que ele chama de busca pela alegria. Alegria que ele diz com letra maiúscula, né? Alegria para Lewis é um sentimento de nostalgia, de saudade por algo que ele não sabe o que é. E essa nostalgia, essa saudade, essa alegria foi despertada em Lewis
pelo encontro com algumas questões. Por exemplo, o irmão dele levou para ele uma vez uma caixa de sapato, dentro dela tinha um mini jardim que o irmão tinha feito com musgo, pedras. Ele olhou para aquilo e sentiu alegria. Para ele, o céu é aquilo, né? Tinha aquele vislumbre daquela realidade. Depois ele leu alguns poemas, uns textos também de infantos juvenis e leu especialmente mitologia nórdica. Então ele diz lá que quando ele leu a frase Balder o Belo está morto, ele diz que o espírito dele foi levado até as regiões setentrionais. Ele sentiu, muito mais do que racionalmente, mas sentiu uma realidade nova, viva, que ele não sabia discernir o que era. Aí ele vai dizer que isso é alegria. Então, assim, a vida toda de Lewis, na verdade, na sua autobiografia, se explica isso, ele vai buscar essa alegria. E essa alegria se torna também o tema das suas obras. Em maior ou menor grau, estão presentes nas suas obras literárias de ficção ou não ficção. Então o Lewis vai crescendo, né? Aí ele é intenso, né, nessas buscas. Ele é intenso nessa bastante. Busca. Ele é intenso em tudo. E ele vai se desviando do cristianismo, né? Quando ele vai crescendo. E aí tem um livro que ajuda a pensar essa questão, que é uma biografia que ele escreveu em forma de alegoria, que é O Regresso do Peregrino. Indicação aí para o clube de leitura. Legal. Hein? Vale a pena. Uhum. Conta a história de um garoto chamado John, que vive num espaço chamado Puritânia. A Puritânia, ela é governada pelo proprietário, que seria Deus na lógica do livro. E o proprietário ordena aos mordomos, que são os chefes daquela região, que controlem todo mundo. Então, tem um momento que o John é levado à presença do mordomo, né? Eles estão conversando normalmente, de repente o mordomo coloca uma máscara horrível e coloca para ele, para o John, uma série de regras que ele tem que obedecer. E o John fica em desespero, porque assim, se ele não obedecer, ele diz, o proprietário, que é muito bom, vai lançar você num buraco cheio de escorpiões gigantes. E você nunca mais vai sair. E aí ele fica desesperado, porque ele percebe que a lista é interminável, as regras são contraditórias e ele já infringiu um monte delas. Aí, ao mesmo tempo, o mordomo que falando isso, né, ele tira a máscara, olha pro John e fala, não se preocupa com isso não, a gente dá um jeito. Coloca a máscara de novo e volta a falar as regras. Ou seja, ele foi apresentado num cristianismo de regras, que conduz ou ao desespero existencial ou à hipocrisia. E aí, com isso, ele vai acabando tendo uma reação muito complicada com isso. Ele forçava as suas orações, por exemplo, ele não aguentava mais isso. E aí, com o Kirkpatrick, ele começa a ter contato com literaturas que vão mostrando para ele o seguinte, peraí, tem outras religiões. Por que o cristianismo é a verdadeira? Quem disse isso? Quem garante isso? Então ele diz, eu queria ao máximo ter um universo onde não existisse um Deus. Eu não queria ter um que ele chamava de interferente transcendental, alguém que interferia na vida dele. Não queria isso. E aí ele vai abraçando o ateísmo durante boa parte de sua existência. Então isso já seus anos de formação acadêmica, e aí ele começa a prestar provas para Oxford, para Cambridge, ele se torna professor. Aliás, a prova que ele fez para Oxford foi uma das melhores na história, segundo analistas propõem. Lewis é o cara, né? Fazer o quê? Isso aí. E aí, lá na universidade, ele começa a lecionar filosofia, né? A gente falou que ele não era teólogo, ele era, a formação dele era em literatura, medieval, renascentista. E ele começa a lecionar filosofia, ele diz muito mal, inclusive, mas começa a lecionar filosofia, e lá ele conhece o Tolkien, né? E ele diz que, quando ele conheceu o Tolkien, ele escreveu no diário dele o seguinte, hoje eu conheci o J.R.R. Tolkien. É uma boa pessoa, embora mereça umas palmadas. E ele diz assim, o Tolkien derrubou dois preconceitos que ele tinha. Nunca confiar num filólogo e nunca confiar num papista, num católico. E o Tolkien era os dois. E a amizade dos dois foi muito intensa, assim. Eles liam as coisas, por exemplo, as Crônicas de Nárnia. Elas foram lidas primeiro no Inklings, né, para todo mundo ali ouvir. Deixa eu fazer uma pergunta só para não ficar, senão eu vou esquecer. Me interrompa, eu tô falando aqui. Só para eu não esquecer, mas aí depois tu parte desse ponto que você... Quando você fala do diário, é um diário mesmo, eu acho isso o máximo. É um diário mesmo que ele escreveu. Eu acho isso o máximo. Já mesmo. Então ele tinha um diário a vida toda. Não toda a vida, porque ele vai chegar um momento que ele vai dizer o seguinte, a manutenção de um diário, ele diz, além de ser muito dispendiosa, porque demanda tempo, demanda, né, para escrever, é um exercício de interioridade que o Lewis entende o seguinte, isso poderia levá-lo a um egoísmo, a uma leitura apenas autocentrada. Acredito que é porque ele já tinha transbordado, não é? Eu creio que Pode sim. ser, já tinha transbordado muito, assim, já estava nesse...
nesse caminho da escrita aí para o mundo, né? É porque ele entende o seguinte, a fé cristã é uma fé pública no sentido, em todo sentido da palavra, no sentido de que ela tem uma evidência social, mas também ela é uma fé que relaciona com os outros. Ela aponta para os outros. Então, se eu vivo apenas centralizado em mim mesmo, eu tenho uma dificuldade de lidar com os outros. Eu preciso abrir essa lógica, né? Isso. Enfim. Mas é bem legal. Então, aí voltando. Só para ilustrar como é que é a amizade do Tolkien e do Lewis. Graças ao Lewis é que a gente tem o Senhor dos Anéis. E viva Lewis. Viva Lewis. Porque o Lewis que incentivou o Tolkien a continuar escrevendo. Falou, não, continua, você tem que escrever isso, é muito bom, etc. Então, assim, a amizade dos dois produziu muita coisa. A trilogia cósmica, né, do Lewis, para quem não conhece, que são 3 livros. Tem um 4º livro que ele faleceu enquanto estava escrevendo. Então, não conta, né, como parte da história, oficialmente. Mas essa história surgiu da seguinte maneira. O Tolkien e o Lewis estavam conversando e chegando à seguinte conclusão. Falta no ambiente literário cristão boas obras de literatura. Bom, se falta, vamos nós escrever. Então, eles propuseram. Um vai escrever uma viagem no tempo e outro uma viagem espacial. Tiraram a sorte, jogaram moeda. O Tolkien ficou com uma viagem no tempo, escreveu um livro chamado Estrada Perdida, que não chegou a concluir. E o Lewis ficou com Viagem do Espaço e escreveu Além do Planeta Silencioso, que é o primeiro volume da trilogia cósmica. Então, assim, é muito legal, né? Perceber que esse diálogo, esse encontro entre essas duas mentes tão profícuas do século XX gerou tanta literatura, tanto conhecimento, tanta coisa legal. Show de bola. O primeiro livro que o Clube do Livro leu, é porque você está falando sobre essa literatura fantástica, sobre esse tipo de escrita, foi O Peregrino. Do John Que é um Bunyan. livro, assim, também muito interessante, né? Serviu bastante de inspiração para o próprio Lewis, para o Regresso do Peregrino, que é a mesma lógica, né? É uma alegoria, aí sim, uma alegoria, escrita em primeira pessoa, né? No caso do Lewis, ele nem escreve em primeira pessoa, na verdade, escreve na terceira pessoa do singular. Mas é uma alegoria cristã, então, bem legal. Costumam falar que os livros de primeira pessoa são mais atraentes, mas no caso do livro, pode escrever em primeiro, pode escrever em terceiro. Meu Deus. No caso, esses estudos... No caso, vamos falar um pouquinho dos seus estudos, né? De como você decidiu que vou estudar C.S. Lewis. Você falou, já colocou aí um pouquinho. Plano de jardim na infância. Lá na infância. Nesses seus estudos, o que você priorizou e por que você se sentiu assim, atraído por esse tipo de literatura, né? Sendo que ainda hoje, vou ressaltar isso, a gente ainda encontra tão pouco. Eu não vejo. Né? Tem mais, né? Claro, tá aumentando, mas ainda é pouco. Ainda é pouco. A gente encontra muita coisa em língua inglesa sobre Lewis, né? Não só na Europa, mas nos Estados Unidos especialmente. Em Chicago tem um museu do C.S. Lewis, que ele fez muito sucesso, né? Especialmente com a capa da revista Time, que é uma capa que ele tá acendendo um cigarro, inclusive, parece uma bola de fumaça aqui ao redor dele. Enfim, fez muito sucesso nos Estados Unidos, né? Mas tem aumentado realmente, são poucos estudos ainda. Então, como é que começa a minha história com Lewis? Na verdade, começa oficialmente com aos 8 anos de idade. Que eu assisti um desenho animado chamado Leão Feiticeiro do Guarda-Roupa, passava na TV educativa. E aí é a história de Nárnia, a gente conhece na história, né? 4 crianças, são no guarda-roupa mágico, entram lá Terra de Nárnia e assim por diante. E aquilo me impactou muito, né? Eu não fiz associação nenhuma com fé cristã naquele momento, mas a história em si foi muito boa. Depois comecei a conhecer o Lewis, a ler os textos de Lewis. Aí quando eu fiz fazer a graduação em teologia, eu pensei, será que não seria possível trabalhar teologicamente a literatura fantástica do Lewis? E aí eu fiz isso, analisando as Crônicas de Nárnia, especificamente as Crônicas de Nárnia. Então foi a monografia de graduação. Aí na pós-graduação em Ciência e Religião, eu ampliei isso para trabalhar não só a teologia de Crônicas de Nárnia, mas também como Lewis entendia a linguagem do mito. Porque o mito, para muita gente, é sinônimo de mentira. Que é desse livro aqui, né? Tem um... Que é esse aqui, esse aqui, O Canto de Aslan. Uma abordagem do mito na obra de C.S. Lewis. Esse é da fruto da pós-graduação. E nesse livro, eu falo da importância do mito para a linguagem religiosa, que ele é necessário em linguagem religiosa, e mostro como Lewis entende essa questão nas suas obras e faço uma analogia teológica das Crônicas de Nárnia. Então foi a primeira obra essa aqui.
Aí eu passei para o mestrado em teologia na PUC do Rio, e aí no mestrado trabalhei também em relação à teologia e literatura fantástica, mas um tema teológico específico, que é o tema da redenção. Mas eu pensei, bom, a redenção em Crônicas de Nárnia, ela é muito, muito evidente, é muito clara, né? Porque a ideia toda do Aslan se oferecendo e tudo mais. Eu até falo isso no livro, mas o meu foco não foi as Crônicas de Nárnia, foi a teologia cósmica do C.S. Lewis, que é um texto fantástico, assim, maravilhoso. Quem não conhece, né, a câmera aqui, leia a teologia cósmica, você vai gostar. É a história de Hanson, que é um filólogo, ele é inspirado no Tolkien, na verdade, que no primeiro livro ele é raptado por cientistas e levado até um outro planeta chamado Malacandra, que na verdade é o planeta Marte, né? Mas lá ele encontra espécies inteligentes, né? Conhece mais sobre a história do mundo. Não vou dar aqui spoiler para não estragar a história. Só um pouquinho pra gente, para ficar com gosto de querer ler. No segundo volume, ele chama-se Perelandra. Ele vai para outro planeta, Perelandra, que é Vênus. E lá é muito legal porque é um mundo aquático, onde tem ilhas flutuantes. E não há pessoas vivendo lá, a não ser um único casal. Então ele encontra lá uma mulher, de forma humana, com a pele verde, que ele chama de Dama Verde, que é a Eva daquele mundo. E lá eles têm uma regra. Eles podem visitar o continente fixo, mas não podem dormir no continente fixo. E aí o que acontece é que um dos cientistas do livro anterior vai até Perelandra, rende a sua vontade ao que seria o mal, né? E aí se torna um elemento de tentação daquela mulher lá, para que eles vão para a Terra Fixa e desobedeçam às ordens do Criador, né? Maleudil, que é o nome de Deus lá no livro. E o terceiro livro, né, Tulkandra... É sempre uma viagem, né? É maneiro. Uma viagem boa, é sempre uma viagem. O terceiro livro é Uma Força Medonha, que se passa em Tulkandra, que é terra, né? Tulkandra é um planeta silencioso. E aí a grande crítica que o livro apresenta é uma forma de pensar ciência a partir de um racionalismo muito exacerbado e muito limitado, né? Então ele vai propor o combate com uma instituição que quer usar a ciência para governar o mundo, basicamente isso. O livro é muito legal. Aparece Merlin, inclusive, nesse terceiro livro do Rei Arthur. Gente, então, aí eu trabalhei o tema da redenção nessa trilogia. E no doutorado eu trabalhei a experiência mística cristã, que é a experiência que dá base a toda a experiência religiosa, o encontro com o sagrado. E pensei, como isso acontece em Lewis? Não apenas na sua obra, na sua vida particular, né, mas também nos seus textos de ficção. Já sei que eu vou começar por esse aí. Que é esse aqui. Esse último aqui. Eu já gostei disso aí. Mística cristã e literatura fantástica. Mística cristã e literatura fantástica em livros. É esse aqui que eu vou começar. Você estava falando tudo isso aí, e aí me bateu uma preocupação aqui, porque mesmo a gente falando tão especificamente sobre Lewis, como Clube do Livro, eu preciso ter essa preocupação. Hoje, assim, com essa tecnologia toda, com um mundo tão agitado, né, com as pessoas parando tão pouco para ler, como que a gente vai fazer, Márcio? E aí é um desafio mesmo, para atrair essas pessoas para algo tão fantástico, tão relevante, tão importante que é a literatura de Lewis. E aí, quando eu falo, não estou falando só de Lewis, estou falando dessa literatura que as pessoas precisavam ter acesso, precisavam estar perto, mas que por conta de todo o nosso imediatismo, que é verdade, estou sendo muito franca, sincera aqui, as pessoas não querem mais para lá, porque ele Lewis está viajando, ou senão, por que ler isso? Né? Porque assim, a gente está aqui sentado nessa mesa, dois apaixonados, né? Eu sou apaixonada por literatura, você se apaixonou por Lewis e foi defender ele e propagar toda a história dele. Mas como é que a gente faz com essas pessoas que ainda não se apaixonaram e ainda não entenderam como isso é tão transformador? Pois é desafiador mesmo. Não, porque, assim, você está falando e eu pensando aqui, meu Deus, mas o que a gente vai fazer, né? Porque o nosso tempo, assim, é um tempo que tem desafios como qualquer outro período histórico sempre teve, né? Então, vinculado à tecnologia, vinculado às redes sociais, é um tempo que possibilita muita coisa boa, realmente possibilita. O próprio ato desse podcast é uma coisa valiosa. Mas, por outro lado, é um tempo que também pode ser uma barreira para a leitura mesmo, né? Porque, assim, qual é a ideia? Ora, se eu tenho um vídeo
que 15 minutos fala sobre algum certo assunto, por que eu vou me dedicar a ler 300 páginas do autor? Isso é um problema muito sério, muito sério. Sim. Por quê? Porque toda a existência de fake news, por exemplo, e de teorias de conspiração que vão se formando a partir de vídeos de YouTube, ela acontece porque não se tem base de conhecimento sobre aquele assunto. Né? É informação superficial e não conhecimento. Exato. Você tem uma informação superficial, acha que já sabe e domina aquilo ali. E aí o que acontece? Eu tenho vários elementos da realidade, e aí, a partir dessa perspectiva, eu vou pensar apenas os elementos que me interessam para formar a minha teoria de conspiração. Opa, esse aqui eu quero, esse eu quero, esse eu quero. Por quê? Porque eu não treinei a minha mente para avaliar aquilo cientificamente, para avaliar aquela construção do conhecimento. E isso só vem a partir de leitura. Né? Então, assim, eu digo para os alunos, você quer criticar um autor? Ótimo, todo autor merece ser criticado, positivamente ou negativamente. Mas o primeiro passo para fazer isso, é óbvio, é ler o autor. Né? Porque eu já recebi várias vezes, né? O autor falando de tal é péssimo, o que você já leu dele? Não li nada. Mas eu assisti vídeos. Desculpa, então não tem como. Você não tem lugar de fala nesse sentido de falar. Quem assistiu o Peregrino vídeo, filme, e leu o livro, por exemplo, gente, não dá. Coisas distintas. Não dá então, para fazer comparações. Isso que você está falando é muito relevante. Então, quando eu fui escrever Carolina foi lançada na Bienal do Rio no ano passado. Mostra a Carolina, amor, que ela é maravilhosa. Muito Essa legal. é da Bruna, né? Sua filha é Bruna, né? Quando eu fui escrever Carolina, eu sabia. A história da Carolina se encontrou com a minha, porque eu tive realmente a minha vida transformada através da literatura. Eu não era leitora até o Clube do Livro, o PCR, tá, gente? O nome da disciplina. PCA. PCA. Na época que eu fiz lá na Unigran Rio, que gerou esse projeto, foi PCA, Projeto Curricular Articulador. E aí não desafia, Daniele, não, gente, que o negócio não fica bom depois, dá nisso. Dá em podcast, dá em biblioteca comunitária, que a gente está abrindo agora a nossa primeira biblioteca comunitária, Márcia, muito feliz, em Belford Roxo. Aí dá nisso, né? Clube de leitura. Porque a história da Carolina é uma história de transformação através da literatura, porque ela gostava e ela ia escrevendo ali nos papéis dela e guardando naquela gaveta, que eu chamo a gaveta mágica, que quando aquele repórter abre, ele vê todo o tesouro que tinha ali. Mas aí falando sobre estudo, sobre analisar. No meu caso foi uma crítica, foi uma homenagem, um elogio e um agradecimento a tudo que a Carolina representa na literatura brasileira. Mas eu precisei estudar. A gente não pode sair fazendo as coisas assim, dessa maneira. Aí, vou te contar isso, porque a gente está falando de estudo, de buscar mais, de como fazer esse pessoal se interessar. Eu falei assim, eu quero escrever sobre a Carolina, porque a história dela mexeu comigo, nós nos encontramos, foi um encontro lindo, então eu quero escrever. Mas como eu vou fazer isso? Aí comecei a ler. Aí eu li várias coisas, os livros dela, Diário de Bitita, aí descobri o apelido e como que era, pegando alguns textos também das universidades, porque o pessoal da academia tem estudado bastante a Carolina, e alguns textos mais comuns e tudo mais. Aí fui estudando, nasceu essa biografia poética, eu espero que a Bruna goste, que é uma biografia linda. Mas aí olha o que aconteceu, isso eu vou aqui já falar mesmo, porque eu falo tudo aqui nesse podcast. Vamos lá. Eu conheço muitos estudantes. Você é um doutor que eu conheço muitos doutores, né? Pessoas da academia. E aí, quando o pessoal soube que tinha um livro infantil de biografia poética sobre a Carolina, o pessoal começou a procurar, assim, envia para mim. Aí uma vez eu cheguei perto de uma doutora, especialista total em Carolina. Ela pegou meu livro assim, vou contar, gente, vou contar isso, não vou falar o nome não. Aí ela pegou, tipo, eu tô avaliando, eu falei, Cris, teu coração gelou, né? Eu falei, eu estudei, esse negócio deu certo. Aí ela leu, ficou olhando as imagens. No final ela falou assim, nossa, como é fiel. Eu falei assim, eu estudei. Só falei assim, eu estudei. Por que eu estou dizendo isso? Nada que a gente vai fazer, a gente pode pegar do nada, como você falou, uma informação de 15 minutos na internet, já vi esses vídeos aqui, aquele vídeo super bacana da Carolina com o João Cândido, né? Aquele original, então já dá para eu escrever essa biografia aqui, esse livro. Não dá. Não dá. E leitura... Não é só pela avaliação que vão fazer de você, não. É pelo prazer de escrever algo incrível que você vai deixar de legado para a humanidade. Entendeu? É por isso. Não é só porque alguém vai pegar e avaliar seu trabalho, não. É isso aí. O Humberto Eco fala sobre isso no livro Como Escrever uma Tese. Ele fala assim, quando você está escrevendo um texto acadêmico, né, ou um texto qualquer, em relação à produção literária,
você pode passar por aquela experiência de querer pausar, tipo, não aguento mais, eu quero férias, não tô cansado. Mas, quando você termina, se você fez realmente bem feito, o normal é despertar assim, uma fonte de pesquisa em você, que você quer revisitar os temas que você deixou em aberto, que você quer aprofundar outras questões. Isso é legal. Isso só acontece assim, a leitura, gente, ninguém nasce gostando de ler. A leitura é um exercício. E aí, qual o caminho para aprender a ler? Ler. Não tem palavra mágica aqui, não tem varinha de condão. E aí, mas eu não gosto de ler, eu não consigo concentrar. Tudo bem, você consegue ler uma página por hoje? Leia uma página. Amanhã você vai ler 2 páginas. Daqui a pouco você está lendo um capítulo. E daqui a pouco, isso gera um gosto, pessoal. Porque aí sim você vai perceber. O que eu estou fazendo aqui, investindo meu tempo na leitura, é não apenas para minha formação, como profissional, etc., mas também para minha formação como ser. Porque quando eu estou visitando livros, eu estou me abrindo a novos mundos. Um livro é um mundo no qual o autor colocou parte de si, e aí eu posso dialogar com aquele autor a partir do que ele falou. Tem gente que fala que o livro é o passado, para mim o livro é o futuro. Eu sou defensor do livro. Depois dessa viravolta toda, o livro é o futuro. Um livro é um negócio tão legal que se não fosse tão bom, Deus não tinha deixado um livro, né? Livro é um negócio fantástico, né? Então, é isso, gente. Igual o Márcio falou aqui, eu costumo dizer pro pessoal, pra galera do clube, que se você, igual você falou, lê uma página e procura ler o que você gosta, né? Não tô dizendo no caso daquela galera que escolheu fazer um curso e aí tem que ler aquilo ali, tudo bem, você escolheu, você procurou esse caminho, então lê, estuda, se aprofunda. Tô falando pro pessoal que quer desenvolver a leitura para ler com prazer. Eu costumava usar essa frase, para ler com prazer. Escolhe um tema que você gosta e vai. Você vai começar a ler um dia, você vai ler uma, depois você já vai estar lendo 2, 3, e aí o negócio vai fluir tão bem, tão maravilhosamente, que aí você vai mergulhar. O Lewis mesmo fala, né? Ele fala assim que na casa dele, tanto por parte do pai como por parte da mãe, os dois adquiriam muitos livros e nunca vendiam nada. Então ele tinha livro em tudo que era lugar. Ele falava que a casa onde ele morava tinha livros no sótão, tinha livros nas escadas, tinha livros embaixo da mesa, literatura adequada a ele, literatura não adequada a ele. Enfim, ele tinha contato com tudo. E isso ajuda. A gente percebe, lendo Lewis, a riqueza literária que ele tem. As citações que ele consegue fazer da literatura clássica, de filósofos. É tudo fruto da leitura que ele fez ao longo da vida. Isso é raro, né? Oi? Isso é raro. isso Infelizmente, é raro. até hoje. Isso é raro. Isso é raro. Né? Vamos lá, vamos no bloco 3. Vamos falar um pouquinho sobre temas e simbolismos em Lewis, que eu acho que está mais ligado aqui, né? Do segundo aí para o terceiro livro seu. Temas e simbolismos presentes aí na Crônica de Nárnia, mas em toda essa história literária dele. Bora falar um pouquinho sobre Vamos isso? lá. Então, começarei aqui com Crônica de Nárnia, que é o mais conhecido, talvez, do Lewis. Quem não leu, né, primeiro leia. Então, de novo, leia Lewis. Acho que eu não fiz Crônica de Nárnia com o clube, não. Vou fazer. Gente, isso vai ser fantástico. Vale a pena. Que Crônica de Nárnia, lá no meu canal eu fiz uma live para cada uma das crônicas, né? E aí foi bem interessante, porque a gente conversou, né, sobre o texto e tudo mais, e eu percebi que houve gente que decidiu, não, vou ler a partir dessa live, eu vou ler o livro. Legal. Mas as Crônicas de Nárnia, elas são 7 volumes e elas basicamente trabalham a criação de Nárnia até o fim de Nárnia. Então, todo o universo de Nárnia acontece nesses 7 volumes, né? E tem diversos temas teológicos. Então, por exemplo, eu não quero dar aqui spoiler, e eu prometo não vou dar muitos spoilers, pelo menos, mas alguns eu tenho que falar. O Sobrinho do Mago, por exemplo, é um livro que surge a feiticeira branca. Ela é desperta. Não, repete aí, repete para o pessoal ouvir claramente. Então, O Sobrinho do Mago, que é o primeiro... Do Mago, é o primeiro volume... O Lewis, na verdade, escreveu o primeiro lugar, O Leão Feiticeiro do Guarda-Roupa. A ordem de escrita, então, O Leão Feiticeiro do Guarda-Roupa, aí depois ele vai seguindo a sequência dos livros até voltar, lá no finalzinho, escrever O Sobrinho do Mago e depois A Última Batalha. Mas na ordem cronológica da história, o primeiro volume seria O Sobrinho do Mago, porque fala da criação de Nárnia. Então, qual é a história? Tem um tio de uma criança, né, que é o tio André, que ele é uma espécie de feiticeiro, né, fracassado, mas um feiticeiro meio também perverso, assim, e ele acaba criando
a partir de algo que a tia dele tinha deixado para ele, 2 anéis mágicos, né, que conduziriam, segundo ele pensava, para outra dimensão, para outro universo. Então não é um lugar do nosso universo, é para outro universo mesmo. E ele acaba enganando, né, a amiga desse garotinho, do seu sobrinho, para usar o anel, e aí o garotinho vai atrás dela e acabam então parando num lugar chamado Bosque Entre Dois Mundos, que é um lugar cheio de árvores, cheio de poças de água, e eles percebem o seguinte: os anéis levam até ali, e se você colocar um outro anel de outra cor, tem um amarelo e verde, e mergulhar naqueles lagos, eles vão ir para outros mundos. Então eles fazem isso, eles vão testar um dos mundos. E aparece num mundo chamado Sepul, que é um mundo já no final da sua vida, o sol tá vermelho, tá tudo descido, não tem vida nenhuma lá. E aí eles encontram uma estátua de uma mulher muito bonita, grande, muito linda, e uma palavra, né? Ousado aventureiro, decida de uma vez. Toque o sino e fique alerta ao perigo, ou fique louco tentando imaginar o que teria acontecido se eu tivesse tocado. Mais ou menos assim o poema. E aí o garoto, que é o Dígore, ele decide tocar. Né? Bora, estamos aqui. Não, eu vou tocar e toca. Bora, estamos aqui. E aí desperta a feiticeira branca. A feiticeira branca é daquele mundo, ela diz que ela destruiu o mundo inteiro com uma palavra. E eles fogem dela, mas ela acaba indo atrás, vão parar em Londres, depois, para encurtar a história, voltam de Londres para aquele bosque em dois mundos e vão parar num outro espaço. Nesse outro espaço, não tem nada, mas não tem nada mesmo, nem cor. É o não lugar. Até que eles começam a ouvir uma voz cantando. E aí, ao ouvir a voz cantando, eles começam a perceber que eles estão pisando sobre uma relva. E aí a voz canta mais, e aí de repente aparecem estrelas no céu. E as estrelas começam a cantar junto com aquela voz. E eles veem ao longe quem está cantando. É um leão gigante, é o Aslan, né? Criando Nárnia com a sua palavra. E aí, claro, né? A analogia é muito evidente. Disse Deus, haja luz. Esse é do primeiro livro só, primeiro né? livro só. Falando. Primeiro livro. Então, Nárnia é criada gente, pela... Dá pra fazer a trilogia. Dá. Fazer tudo. Nárnia é criada pela fala, pelo canto de Aslan. Aliás, por isso que eu coloquei aqui o título desse livro, né? O Canto de Aslan. Abordando isso. Então, Nárnia é criada, os animais recebem o dom da fala, né? E os primeiros humanos que estão lá, que são... tem um cocheiro que foi parar lá também, e aí o cocheiro e sua esposa se tornam o primeiro rei e rainha de Nárnia. Então, Nárnia se estabelece assim: reis humanos sobre animais falantes, mas um espaço de fraternidade, de igualdade e tudo mais. Só que nesse espaço já tem a feiticeira branca. Ela foge para o norte. Então, aí eu não vou contar essa história. Não, deixa o povo... Então temos a questão de Nárnia. Na Leão Feiticeiro Guarda-Roupa, que é o primeiro a ser escrito, mas o segundo em ordem cronológica, nós temos já o do Dígore, que é o professor Kirk, já adulto, já um senhor. Eu acho que de todos esses livros aí, esse é o mais conhecido, certamente. mais conhecido, Que teve desenho animado, foi o primeiro filme a ser adaptado. Tem, inclusive, quem desejar assistir no YouTube, tem toda a série de Nárnia feita pela BBC de Londres. Então tem todos os episódios com efeitos visuais muito risíveis, assim, muito ruins, mas a história é muito fiel, assim, então vale a pena assistir por curiosidade. Mas aí, voltando, o Feiticeiro Guarda-Roupa, Nárnia está escravizada, né? É um período onde tem inverno perpétuo e nunca é Natal, então nunca tem esperança, né? Nunca tem aquela possibilidade de um renascimento. E a Nárnia vive à espera de uma profecia, que é da vinda de Aslan. Quando Aslan vier, o inverno deixará de existir e a primavera voltará. Bom, a história é 4 crianças brincando lá de esconde-esconde. A gente, né, conhece a história do filme e tudo mais. A Lúcia, a menorzinha, encontra Nárnia, conhece o Sr. Túminus, um fauno, volta para o nosso tempo. Como ela passou pouco tempo aqui, né, e lá horas, mas aqui foram poucos minutos, ninguém acredita nela. Aí vão conversar com o professor Kirk, que é o Dígore, que é o garoto lá do início, né? E o Dígore fala: tem coisas estranhas nessa casa, então você se acredita na sua irmã? Ela sempre falou a verdade? Sim. Então por que vocês vão duvidar dela? O que estão ensinando a estudar nessas escolas hoje? Cadê a lógica, né? E aí eles acabam todo mundo indo para Nárnia e lá participam desse movimento de redenção de Nárnia. E aí a figura que simboliza essa redenção é o Edmundo, né? Um dos irmãos
que trai a família, trai os outros irmãos, porque ele tinha ido antes e tinha se encantado lá com o manjar turco, né, da feiticeira branca. E aí ele acaba traindo os irmãos, e aí, para contar a história também, Aslan o salva, né, o resgata, e aí tem umas coisas muito interessantes. Primeiro, tem uma cena no livro que aparece lá o Aslan conversando com Edmundo, e a ninguém é dado conhecer o assunto em questão. Quando eles vêm, o Aslan diz, está tudo perdoado, não toque mais no assunto. Ou seja, as coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo. Então, assim, não precisa lembrar o passado que ele fez. E aí eles se abraçam, se tornam irmãos novamente, né, nesse sentido. E só que a feiticeira branca aparece cobrando o sangue de Edmundo, Sim. porque é um traidor e todo traidor pertence a ela. Esse ponto da Crônica de Nárnia, ele é muito vinculado a uma lógica da redenção cristã, que vem de Santo Anselmo, que é uma lógica muito jurídica da redenção. Isso hoje já foi ultrapassado. Inclusive eu falo sobre isso no livro aí da Trilogia Cósmica. Ah, tá. Mas enfim, a ideia é, o Aslan se oferece no lugar de Edmundo, né, como sacrifício. E aí todo aquele momento da via dolorosa, né? Tô lembrando do Vitor perguntando, mãe, ele vai morrer? Mas ele vai morrer. Aí ele vendo essa parte aí, ele perguntando, mas ele vai morrer? Pois é. Tipo, sem acreditar, ele vai morrer. E tem lá a Suzana e a Lúcia acompanhando ele até certa parte, ele tá chorando, tá triste, angustiado até a morte, como poderíamos dizer, citando o texto bíblico. Aí ele chega lá no lugar onde as crianças esperam, ele vai atacar todo o exército da feiticeira, mas na verdade não, ele se entrega, aí tem a juba cortada, ele é açoitado, ele é esbofeteado, lembrando de novo o relato bíblico. E aí a feiticeira branca, né, o assassina, né, o mata acima de uma pedra e diz, desespera e morre, porque agora eu vou acabar com todos os narnianos. E aí ela mata ele, o exército vai embora, e ele fica lá morto, e aí as crianças chegam perto e realmente ele tá morto, não tem o que fazer, né? Não tem solução. E ficam chorando a noite toda, até que na manhã seguinte houve um estalo enorme, elas olham para trás, a pedra tá rachada ao meio, e aí há um simbolismo duplo aqui, lá no texto bíblico se fala quando Jesus morre, o véu do santuário se rasga de alto a baixo, que era aquela separação que acontecia entre Deus e os seres humanos, e as próprias tábuas dos mandamentos de Moisés, que são quebrados porque agora é uma nova aliança. E aí Aslan aparece ressuscitado. Gente, é muita conexão, né? Então, assim, claro, é muito legal. De novo, e só acontece essa beleza toda, essa conexão, porque o Lewis não quis evangelizar crianças a partir da sua história. Ele só contou uma história a partir de quem ele era. A pergunta dele que ele faz é, se houvesse um mundo onde animais falassem, esse mundo precisasse ser redimido, como seria essa redenção? É a história que ele conta. E aí todos os outros volumes da série você tem elementos que podem ser vinculados à ideia do texto bíblico, à teologia cristã. Eu não vou falar dos outros, mas eu vou falar de um agora, que é a Última Batalha. Que a Última Batalha é basicamente o relato do Apocalipse. A Última Batalha. Eu não li a série toda. Tu tem que ler. Ler. Esse é um pecado mortal, você sabe disso. Tô perdoada, gente. Ó, senhor. Ou não? Perdoar ela, senhor, não sabe o que faz. Lá na Última Batalha... Mas eu vou conseguir esse ano, pronto. Já fui desafiada, então vai acontecer. Na Última Batalha, você tem... Então, você tá falando esse aí, eu não tô lembrando. É o último livro da série. Então, você tem vários séculos que passaram, Aslan se tornou quase que uma lenda, nem todo mundo não acredita mais que ele virá. E aí acontece no início do livro já, um macaco, né, junto com um jumento, né, um burro, eles encontram uma pele de leão no rio. Aí o macaco tem uma ideia, veste o jumento com a pele de leão e se apresenta como porta-voz de Aslan, dizendo, olha, Aslan voltou, mas está muito chateado com vocês, só está falando comigo e eu vou dar as ordens dele para vocês. Quer dizer, a utilização do nome de Deus para objetivos próprios. Qualquer semelhança com a realidade atual é mera coincidência, né? Deus. E aí ele começa a dar ordem de destruição de árvores, de criar uma espécie de indústria em Nárnia, de matar espaços, né, etc. De quando data esse último livro? O Lewis escreveu os 7 livros em 6 anos. 1950 é o primeiro, A Feiticeira da Roupa. 1956 é o último, A Última Batalha. Então, gente, olha isso, né? 1956. E a cabeça dele Não, ele é muito bem à frente do seu tempo. Muito à frente.
E aí tem várias histórias que acontecem vinculando a essa narrativa, porque tem um rei que não acredita que Aslan tenha voltado, e ele convoca os amigos de Nárnia. Então, na história aparecem todas as pessoas que estiveram em Nárnia, né? Desde o Pedro, Edmundo, Lúcia, até os outros livros aparecem lá. Mas aí tem um spoiler que eu não vou dar agora, que senão eu vou estragar a história toda para todo mundo ler. Mas olha, vale a pena. Não, vale a pena, muito bom. Eu vou fazer um planejamento, fazer um cronograma. Esse ano eu não consigo mais, porque meu cronograma está fechadinho do Clube do Livro, mas eu vou fazer. Vamos fazer. Vale a pena. Sobre livros. Vamos priorizar e fazer um ano inteiro de livros. Pronto, resolvido. Porque não, tem um polo, que é o Clube 4, que a gente faz um livro por mês. E eu sei que daria mais, mas assim, para incentivar, isso foi o que eu consegui. Um livro por mês. Então, eu acho que esse é um polo legal para fazer. Vamos lá. A gente estava falando aqui sobre os temas e simbolismo, né? E aí foi muito legal. Aí, influência, né? Influência da obra de Lewis, você também já falou, né? Bastante também sobre isso. Vamos falar um pouquinho sobre, porque a gente está caminhando para o final também, sobre legado e relevância, né? Da obra de Lewis. O impacto da obra de Lewis, não só no Brasil, mas no mundo todo, para a literatura, para a cultura, de uma forma geral. Tá, acho que a gente pode ter uma ideia disso, por exemplo, se você fizer uma experiência. Coloca no Google C.S. Lewis. Você vai encontrar um monte de sites destinados a estudos sobre ele, sobre suas obras. Sites oficiais, sites não oficiais, enfim, blogs, enfim, muita coisa que aborda Lewis, que aborda o seu trabalho. E é interessante não só do ponto de vista da teologia ou da religião. E eu acho que esse é um grande elemento de Lewis. O Lewis conseguiu, na sua obra, ir além do que muito da dogmática cristã do seu tempo ia. Então, por exemplo, quando você pega o Lewis trabalhando livros não ficcionais, ele aborda basicamente o que a teologia cristã já tinha afirmado até aquele momento. Então ele chega lá e coloca um consenso, estabelece uma leitura sobre aquilo. Agora, quando ele trabalha temas ficcionais e temas teológicos, ele vai muito além dos limites que a própria teologia dogmática tinha estabelecido. E isso eu acho que é enriquecedor demais. Porque ele trabalha temas como ecumenismo, como diálogo interreligioso, nas obras ficcionais, muito mais claramente do que nas suas obras não ficcionais. O Cartas de um Diabo, Seu Aprendiz, no caso, pode ser considerado uma obra ficcional, é isso, É uma obra ficcional, Esse é muito bonzão, né? Esse é maravilhoso. Ele tinha uma edição... eu li com elas, foi muito receptivo, elas receberam muito bem o livro e foi maravilhoso a leitura. Tinha uma edição antiga desse livro, da ABU, que era Cartas do Inferno. Eu me lembro que tinha um amigo meu que ele pegou emprestado o livro, né, para ler e deixou na mesa da sala. Aí a mãe dele passou e viu Cartas do Inferno. O que ela fez? Jogou fora. Queimou, eu já ia dizer, queimou o livro. Não quero saber isso aqui na minha casa. Meu Deus, queimou o livro. Mas o livro é maravilhoso, né? O livro é uma série de cartas que um diabo na alta hierarquia infernal escreve para o seu aprendiz, um diabinho, na arte de tentar os cristãos. É maravilhoso. Incrível como ele imaginou aquilo tudo, né? Eu fico pensando, como é que ele imaginou isso tudo? Porque, tipo, você lê aquele negócio e fala, meu Deus, né? Como ele imaginou como ele fazia isso? Não, eu fico intrigada com ele, de como ele consegue colocar na escrita, com tanto detalhe, com tanta, né? O que ele tá pensando, o que a gente tá pensando e o que acontece. E nessa época... tão distante. Não, tinha uma capacidade enorme de ler o espírito humano e a sua própria obra, a sua própria vida também, né? Então, por exemplo, tem um livro, Dani, que acho que vale a pena também citar aqui, que é Um Luto em Observação, né? Que é o livro que ele escreveu, Anatomia de uma Dor, o nome do livro. Anatomia de uma Dor. Um livro que ele escreveu quando a esposa dele, a Joy, né, morreu de câncer. E nesse livro ele escreve assim todos os seus questionamentos, né? Ele fala assim: volte-se para Deus quando tudo está bem. O que você encontra? Você vai encontrar uma casa aberta, bem iluminada e braços acolhedores te recebendo. Agora volte-se para Deus quando as coisas estão ruins. O que você encontra? Uma casa fechada, luzes apagadas, passos indo embora e talvez a casa seja deserta. Aí ele diz assim, ele diz, o meu maior medo não era, na verdade, descrer em Deus. O meu maior medo, na verdade, é chegar à seguinte conclusão.
Deus, na verdade, é assim, ele não se importa, você que não sabia disso. E ele diz que isso é basicamente a noite escura da alma, né? Esse é a anatomia da dor. Anatomia de uma dor, Anatomia de uma dor. um luto em observação. Esse livro assim, para quem passou pela experiência da dor, ajuda muito, porque como é um livro, o livro ali, ele não está argumentando sobre o sofrimento como ele faz no problema do sofrimento, no problema da dor. Aí ele está argumentando. Ali não. Ele está experimentando o sofrimento, ele está sentindo a dor. E essa dor ele transcreve de forma até mesmo que às vezes não faz sentido, mas que ele espera que aquilo dê sentido para alguém depois, ou para ele mesmo depois. Então ele vai escrevendo aqueles relatos. É um dos livros mais interessantes que eu já li do Lewis. Show. E aí a gente vai fazer justamente isso que você já está fazendo agora. A gente está falando sobre legado e relevância, mas aí a gente já vai recomendando aí. Vamos fazer o seguinte, como a gente está falando sobre C.S. Lewis, a gente vai recomendar uma literatura para quem quer começar a ler C.S. Lewis. Puxa, que interessante isso que vocês falaram aí, agora eu quero começar a ler. Aí começo por aonde? Né? Legal. Começo por aonde? Aí uns 2 ou 3 aí de começo por aonde? E depois, para quem já leu alguma coisa, já gosta muito, como seria essa indicação? Tá legal. Então, antes de tudo, né, como substrato dessas indicações, está uma indicação maior, que é leia tudo. Leia tudo. Mas começando por onde, né? Então vamos lá. Vamos começar. Do campo da não ficção, eu indicaria, então, Cristianismo Puro e Simples. Que é esse aqui, não? Eu acho que é. Deixa eu ver. Eu tenho alguns. Esse é o Não, mas eu tenho Reflexões Cristianismo Puro e Simples também. São Reflexões Cristãs. É outro. Que é um livro muito bom, é fruto de uma série de palestras que o Lewis deu na rádio BBC de Londres. Eu li também. E elas foram transcritas, então transformadas em texto. Então é um livro muito agradável, muito lógico, muito passo a passo em relação à fé. Ele propõe ali apresentar basicamente o que é o cristianismo, o que a fé cristã entende. É basicamente isso que ele propõe. Muito bom. Então, essa primeira indicação do campo não ficcional. Para quem quer saber mais sobre o próprio Lewis mesmo, ainda no campo não ficcional, eu indicaria a autobiografia dele, que é Surpreendido pela Alegria, que é um texto maravilhoso. Surpreendido pela Alegria. Poxa, esse eu vou querer. O alegria, que é o termo que ele usa lá, que eu falei no início, né? O termo que ele está dizendo que é aquela experiência que vem a ele de vez em quando. Então, Surprised by Joy. Aliás, Joy é o nome daquela que se tornará a esposa dele, né? Joy Davidson, que é aquela que depois vai morrer de câncer. Então, tem muitas interligações aí. Então, esse livro eu indicaria, a sua autobiografia. E, por fim, do campo não ficcional... Licença, rapidinho, só para ficar certinho. É Surpreendido pela Alegria, o nome do livro, o título, né? Que é a autobiografia do Lewis. E, além disso, no campo não ficcional também... Eu indicaria um que, na verdade, que é meio termo entre ficção e não ficção, que é o Cartas a Malcolm, sobre oração. É um livro sobre oração, espiritualidade e oração. Ele escreve em forma de cartas, né? Destinadas a esse tal de Malcolm, falando sobre espiritualidade, sobre sofrimento, sobre oração. É um livro muito bom mesmo. Então, esses 3 aí, essa trindade inicial, não ficcional, seria bom. Acho que esse a gente também consegue encaixar no clube de leitura. Acho que vale a pena. A linguagem Do ponto de vista ficcional, aí também tem um universo muito legal para você conhecer. Crônicas de Nárnia, eu acho que é um texto muito acessível, é um texto que agrada bastante, sobretudo as faixas etárias menores, né? Porque é um texto infanto-juvenil, um texto que fala de fantasia. Então, acho que seria um bom começo. Então, você tem 7 livros para você ler, que vai ser parte das crônicas. Tem segunda indicação ficcional que eu daria aqui, para quem não quer conhecer, adentrar obras de Lewis do ponto de vista ficcional, que é O Grande Abismo, que agora tem um livro que foi traduzido como Grande Divórcio, que é um texto que fala de uma viagem de um grupo de pessoas que sai das proximidades do inferno até ir às proximidades do céu. O livro é narrado em... Perdão. O livro é narrado em primeira pessoa, né? Então, é o Lewis falando como personagem. E o livro vale muito a pena mesmo, tá? Porque o que ele descreve lá de forma ficcional tem muita relação com a vida mesmo que a gente vive no dia a dia. Então, esse seria um outro livro. E o terceiro, que são 3 na verdade, que seria a Trilogia Cósmica. Para quem é de ficção científica, que eu falei agora há pouco, né? Que é um livro maravilhoso, assim. Vale muito a pena conhecer. Então, são algumas indicações.
É isso aí, gente. Tem que terminar, né? Fazer igual quando falava, que Passou rápido. Falando de Lewis, passa rápido. deixa aí suas considerações finais. Eu quero deixar meu agradecimento mais uma vez, de verdade. Muito obrigada. Que sempre tão rico conversar com você, sempre muito bom. O Clube do Livro Pilar está muito feliz hoje dessa live, desse momento. Então, muito obrigada mesmo pela disponibilidade, por estar aqui e fazer esse momento acontecer aí. E todo mundo se encantando mais ainda, cada vez mais por Lewis, né? Bom, eu agradeço muito também, Dani, o convite. Não apenas porque... Bom, esse é o convite, né, que foi feito, não apenas porque é bom falar de Deus, como eu disse, mas também é bom estar aqui e perceber o fruto do seu trabalho, Dani, né, em relação à educação a incentivo de literatura, o fruto que a gente percebia já na graduação, né, uma graduação muito bem feita e que gerava já demonstrava interesse nessa perspectiva toda de ampliação de educação para todos. Então, parabéns, né, por esse programa. Ainda tem gente que critica o EAD, né, Márcio? Não é assim. Não, eu sempre dizia isso. Falei, não, o EAD mudou minha vida, porque eu vim de uma outra faculdade presencial, o UERJ, aquela intensidade toda, e aí resolvi que ia fazer teologia EAD. Ele falou, isso não vai dar certo. Eu falei, não, vai dar. Porque o aluno, eu sempre pensei assim, eu não admitia que o meu CR fosse abaixo de 9. No mínimo 9,2. Então, assim, o aluno também tem que... Né, o EAD disciplina a gente, melhora muito a leitura. Sim. A escrita por causa dos fóruns. Então, tem, assim, uma série de benefícios aí e aprendi muito. Foi difícil, não? Claro, sempre mais. Né? Desafiador. Mas valeu. Valeu. E, enfim, então agradecer muito o convite, agradecer muito e desejar que haja muitas outras produções desse podcast, muitos encontros aqui, que cresça bastante ainda mais. E, enfim, obrigado pelo convite. Muito obrigada. Gente, então, estamos aqui chegando ao final. Quero pedir uma coisa para todo mundo que assistiu essa live maravilhosa. Inscrevam-se no canal, porque a gente precisa aí de vocês, o like, o comentário. A gente está crescendo, se aperfeiçoando, melhorando. Nós estamos num espaço novo. Nós estamos agora no espaço da Croix System, que é uma escola de tecnologia, a primeira escola de tecnologia aqui em Nova Iguaçu, e tá incrível assim, então vocês venham, pode conhecer também. Toda quinta-feira, a nossa live do podcast do PilarCast é toda quinta-feira à tarde, entre 15 e 16. Então, vem com a gente, tá? Vai ser incrível, nós vamos estar realizando um evento aqui, eu vou deixar esse recado para vocês, no dia 25 de maio, para empreendedores, tá? Como conciliar empreendedorismo e maternidade. Bora, mulherada, vai ser bom demais, tá? Vai ser aqui mesmo, nesse espaço também. Então, um grande beijo, um grande abraço. Até a próxima.